Olá, meus amados e amadas, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam com cada um de vós que mais uma vez estão aí ligados na nossa série de estudos bíblicos para acompanhar mais um tema de estudo da Palavra de Deus. É com muita alegria que estamos mais uma vez transmitindo um novo tema da Palavra de Deus, e eu quero pedir a você que, antes de nós darmos início ao estudo de hoje, você reverentemente, em atitude de adoração, de reverência, de reconhecimento da soberania do Criador do Universo, do Rei do Universo, você se coloque juntamente comigo em atitude de reverência diante dele, de adoração, de joelhos, para que nós supliquemos então a bênção de Deus para o estudo dessa ocasião. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, que nos altos dos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus Criador, e também louvado e engrandecido seja o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por podermos mais uma vez estudar aqui a tua palavra. Suplicamos a tua bênção, suplicamos o dom do teu divino Espírito para compreendermos a tua palavra de forma espiritual. Venha tirar, Senhor, todo impedimento, toda mácula, todo pecado. Venha nos perdoar e nos ajudar para que nós entendamos a tua voz a falar aos nossos ouvidos, nos mostrando em qual caminho devemos andar. Suplicamos a tua bênção sobre todos os nossos telespectadores, que cada um deles seja ricamente abençoado através do estudo da tua santa palavra. São bênçãos que nós lhe suplicamos agradecidos, em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Como você percebeu aí, o tema de nosso estudo de hoje é a importância da sã doutrina. Será que a sã doutrina, a doutrina correta, ela é importante? Ou será que não importa o que as pessoas acreditam? Não importa se a doutrina que eles estão crendo é condizente com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras ou não? Então, durante esse nosso estudo, veremos qual é a importância das Sagradas Escrituras para nos mostrar qual é a sã doutrina, qual é a doutrina correta, o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus para cada um de nós. Então eu convido a você que acompanha aí conosco, a partir de agora, pergunta 1, vem dizendo assim: faz diferença o que a pessoa crê, contanto que seja sincera? É uma pergunta interessante, né? Será que a sinceridade ela é suficiente, independente do que a pessoa acredita ou não? Vamos ver. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, segundo Tessalonicenses 2, versículo 13. Então, temos aí que a fé da verdade é que tem importância, porque afinal de contas, que adiantaria termos fé na mentira? Não adiantaria nada, não é mesmo? Acompanhe essa nota em nosso estudo que diz assim: a doutrina afeta a vida,
A verdade leva a vida a Deus, o erro à morte e à destruição. Ninguém pensaria em dizer que não importa a que Deus a pessoa adora, contanto que seja sincera. Da mesma maneira que ninguém cuidaria em dizer que não altera o que a pessoa coma ou beba, contanto que goste daquilo que ingere. Ou que caminho ela trilhe, contanto que pense estar na estrada certa. A sinceridade é uma virtude, mas não é a prova da veracidade da doutrina. Deus quer que conheçamos a verdade e tomou providências a fim de sabermos o que é a verdade. Então está bem explicado, né? Não resta dúvida para nós de que é importante saber qual é a verdade, qual é a sã doutrina. Porque somente a sinceridade não levará a pessoa para um destino certo se ela estiver na estrada errada. Então vamos agora acompanhar a pergunta 2 em nosso estudo, que diz assim: julgava Josué não fazer diferença a que Deus servisse Israel? Vamos ver o que Josué disse. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Isso daí é na versão Almeida Corrigida Fiel. Agora eu quero que você acompanhe comigo esse importante texto em uma versão suplementar. Vamos ver aí uma resposta suplementar. Agora, pois, temei a Yahvé e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito, e servi a Yahvé. Porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa serviremos a Yahvé. Josué 24, 14 e 15, na Bíblia de Jerusalém. Então, perceba aí a diferença, né, entre essas duas traduções da Bíblia. É importante nós entendermos que a palavra Senhor, ela não é um nome, ela é um pronome de tratamento. E quando nós vamos para a Bíblia de Jerusalém, nós vemos lá identificado o verdadeiro Deus, conforme Josué apresentou ali para a nação de Israel, que é Yahvé, que é o Deus verdadeiro. Porque Senhor existem muitos. Conforme diz em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6, há muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós há apenas um Deus, que é Yahvé. Então nós vemos que realmente saber a diferença entre a sã doutrina, entre o verdadeiro Deus, entre a verdadeira adoração, é muito importante, faz muita diferença, né? Acompanhe a nota seguinte aí em nosso estudo, que diz assim: a influência de todo culto idólatra é degradante. Vê Romanos 1, 21 a 32, Números 15, 1 Coríntios 10, 20 e 1 São João 5, 21. Então o culto idólatra, ele realmente é degradante, ele degrada a natureza humana que Deus criou, perfeita, para cultuar o verdadeiro Deus. Ele deturpa completamente, né? Pergunta 3. Como podemos determinar a veracidade de qualquer doutrina? Então nós veremos agora como saber se uma doutrina é correta, é veraz, é verdadeira, né? Ou se ela é uma doutrina falsa.
Lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 diz assim: examinai tudo e retende o bem. Então precisamos examinar. Se nós realmente queremos saber se a doutrina é correta, se a doutrina é verdadeira, se a doutrina é sã, né, como diz as Sagradas Escrituras, se ela é sadia ou se ela é enferma, se ela é uma doutrina doente, uma doutrina errada, uma doutrina deficiente, nós precisamos examinar. Mas examinar como? Vamos então aqui ver na próxima pergunta. Por que meio podemos provar toda doutrina? Qual é o meio pelo qual nós podemos provar se a doutrina é realmente sã ou é doente? Se a doutrina é verdadeira ou se a doutrina é falsa? Veja a resposta. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Isaías 8, versículo 20. A Bíblia é a prova de toda doutrina. Seja o que for que não se harmonizar e ajustar com ela, não deve ser aceito. Não há senão uma norma do eternamente direito e do eternamente errado. E esta é a Bíblia. T. de Talmage, é o autor aí dessa citação, entre aspas. Então, conforme vimos, para saber qual é a doutrina correta, precisamos recorrer à lei e ao testemunho, que nada mais é do que a Bíblia, a palavra de Deus. A lei, uma referência aí à Torá, aos livros de Moisés, aos 5 livros de Moisés, e o testemunho é o testemunho dos profetas, que é o restante de toda a palavra de Deus. Então, para que nós saibamos qual é a verdadeira doutrina, precisamos comparar o ensinamento com o que já está registrado na palavra de Deus. Se estiver de acordo, tudo bem, a doutrina é correta. Se não estiver de acordo, é uma doutrina falsa, uma doutrina enganosa. E nós precisamos fazer essa pesquisa, este exame, por nós mesmos. Não podemos terceirizar isso daí a um pastor, a um professor, a um bispo, a um padre, a qualquer líder religioso. Precisamos fazer essa busca por nós mesmos. A Bíblia, ela se auto-explica, ela se auto-responde. Por isso que nesse estudo nós temos cada vez mais apresentado perguntas e respostas baseadas nas Escrituras. Aqui não é meramente o que o Roberto está dizendo, mas é o que o assim diz o Senhor está dizendo. E você precisa comparar aí na sua Bíblia, para saber se o que nós estamos apresentando aqui de fato está de acordo com a palavra de Deus. Vamos adiante. Pergunta de número 5. Contra que espécie de doutrinas nos devemos precaver? Preste atenção. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Então precisamos estar atentos. Não podemos sair acreditando em todo o vento de doutrina, de ensinamento que surge por aí. Mas precisamos saber se esse ensinamento, mesmo que para nós seja novo, seja desconhecido, não podemos ter preconceito. Porque muitas vezes, pelo fato de não ser conhecido por nós, nós descartamos. Falamos assim, isso aí é algo novo, é algo estranho, é um fogo estranho, é algo errado. Não vamos fazer assim. Vamos conferir para ver se realmente está registrado na palavra de Deus. Mas os ventos de doutrina realmente precisam ser cuidadosamente analisados, né? Para não sermos levados por eles e enganados. Pergunta 6. O que é vento de doutrina? Vamos então aqui analisar um pouco melhor sobre os ventos de doutrinas, para ver o que são, né? E até os profetas serão como o vento,
porque a palavra não está com eles. Assim se lhes sucederá. Jeremias 5, versículo 13. Então, o vento de doutrina é aquela palavra, né, que não foi relatada, revelada por Deus. Aqui dá o exemplo, né, no livro de Jeremias 5, versículo 13, dos profetas que eram comparados a ventos, que estavam falando algo que eles pegavam no ar, que eles tiravam, como diz no ditado, de trás da orelha, né? Deus não tinha revelado aquilo a eles. E hoje existem muitas pessoas por aí que estão dizendo: o Senhor me revelou, quando eles estão falando da sua própria boca, do seu próprio entendimento. Deus não revelou nada a eles, ou às vezes foi até um outro espírito, né? Um encosto, um espírito de demônio aí que cochichou isso no ouvido deles, e eles estão propagando isso daí como se fosse algo vindo de Deus. Muito cuidado, viu? Pergunta de número 7. Para que é proveitosa toda a Escritura? Então nós vamos ver aqui qual é o proveito de toda a Escritura para nós. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, na tradução trinitária. Então aí vem dizendo para nós que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a doutrina. Então precisamos analisar toda a Escritura para saber realmente qual é a doutrina correta, né? Como já temos analisado até aqui. Só que eu quero mostrar para você esse mesmo versículo em uma outra tradução. Nós vamos aqui ver então mais uma vez uma resposta suplementar para enriquecermos a nossa compreensão a respeito deste texto. Acompanhe aí conosco. Então diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3,16, ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. Então você notou a diferença? Nessa tradução vem dizendo que toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça. E a outra tradução vem dizendo que toda a Escritura é inspirada. Mas espera aí, quando o apóstolo Paulo disse isso, qual é a Escritura que existia? Era o Velho Testamento. O cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. Isso veio acontecer depois, ao longo dos anos, com o desenvolvimento, né, e com a formação do cânon do Novo Testamento. Tanto que existem muitos evangelhos apócrifos, muitas cartas aí apócrifas, né, que não entraram no cânon do Novo Testamento, que não foram consideradas inspiradas. Então, quando o apóstolo diz aí toda a Escritura é inspirada, ele estava se referindo à Escritura do Antigo Testamento. Mas espera aí, será que a do Novo Testamento então não é inspirada? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O texto, na versão Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, ele vem dizendo que toda Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir. Tanto que até o próprio Antigo Testamento tem alguns livros que não são considerados inspirados, que são chamados livros apócrifos. Não é mesmo? Então, precisamos ter a consciência de que a Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa, né? Mas nem toda a Escritura é proveitosa. Por exemplo, no tempo que foi escrito muitos livros do Antigo Testamento, tinham outros escritos também que não chegaram até nós, né? Então é um exemplo, é um dos exemplos, né, que nos mostram que nem toda a Escritura ela é inspirada, mas a palavra de Deus
aquilo que realmente Deus disse, que Deus relatou aos seus santos profetas e que eles registraram para o nosso ensino, para a nossa correção e instrução, realmente são palavras inspiradas e que precisamos atender, a elas. Pergunta 8. Que advertência foi dada a Timóteo enquanto ele se preparava para o ministério evangélico? Vamos ver. Persiste em ler, exortar, ensinar. Noutras versões, doutrinar, até que eu venha. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4, 13 a 16. Então, Paulo orientou para que ele, Timóteo, tivesse cuidado da doutrina. Ele precisava cuidar da doutrina, para que ela fosse preservada, para que a verdade fosse preservada. Pergunta 9. Que solene recomendação lhe foi feita quanto à sua obra pública? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então, a recomendação quanto à obra pública de Timóteo, que Paulo lhe deu, é que ele deveria pautar toda a sua repreensão, a sua exortação, com doutrina, com paciência, com amor, com longanimidade, mas também com doutrina. Então não adianta nada nós orientarmos as pessoas sem doutrina, sem uma doutrina correta, Precisamos ter uma base para essa orientação. Pergunta 10. Por que disse o apóstolo que esse dever era tão imperioso? Então vamos ver a continuação do texto. Diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Então, esse tempo profetizado pelo apóstolo Paulo, quando ele disse a Timóteo que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, esse tempo já chegou. Há muito tempo já estamos vivendo nesses dias. As pessoas vivem, pautam a sua vida hoje pelas tradições dos homens, pelas fábulas, pelas histórias, e não pela doutrina. Hoje quem segue a palavra de Deus arrisca, quem pauta a sua conduta e os seus ensinamentos pelo está escrito, sabe o que ele é considerado? Ele é considerado um fundamentalista, um extremista, um fanático. É isso que ele é considerado. Ele não é considerado como uma pessoa que segue as orientações que foram dadas por Deus, mas sim como uma pessoa que está totalmente fora de si. É essa a realidade. Infelizmente é assim que as pessoas que seguem o está escrito hoje estão sendo consideradas. E vai chegar um tempo que isso vai piorar mais ainda. E quem quer piamente viver segundo a palavra de Deus vai ser perseguido, vai ter os seus bens confiscados, vai ser proibido de comprar ou vender, e uma série de outras restrições. Então hoje o que as pessoas preferem? Elas preferem dar ouvidos a doutores com títulos acadêmicos de teologia do que dar ouvidos à palavra de Deus. Não importa se está escrito, importa como os doutores estão interpretando o que está escrito. É isso que importa para muita gente. Então é essa a realidade hoje que muitas pessoas estão vivendo, dando ouvido a fábulas, a argumentos de homens, a tradições de homens, desviando os ouvidos da verdade. Infelizmente, é a nossa triste situação atual. Vamos para a pergunta 11. Que idêntica instrução foi dada a Tito? Vamos ver então o que Paulo orientou a Tito.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2, 1 e 7. Então Paulo orientou a Tito também na mesma linha de raciocínio, que ele, quanto à doutrina, mostrasse incorrupção, ele não se deixasse corromper por doutrinas falsas. Pergunta 12. Aqui a sã doutrina habilitará o fiel mestre. Vamos ver. Retendo firme e fiel a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 1, verso 9. Então vemos aqui a importância da sã doutrina para nos dar poder, para que quando nós formos admoestar, isso seja convincente, né? Para poder convencer aqueles que estão contradizendo a verdade. E se nós não tivermos conhecimento, se nós não tivermos buscando estar inteirados dentro da doutrina, nós não teremos esse poder, essa capacidade. Por isso que é necessário o estudo. Por isso que mais uma vez nós orientamos a você que agora nos acompanha. Pesquise as Sagradas Escrituras. Estude por si mesmo, não se deixe enganar pelos homens. Mas faça você mesmo o seu estudo pessoal, buscando de Deus a direção para que Ele te mostre a verdade. Pergunta 13. Que perigo acompanha o ensino da falsa doutrina? Vamos ver a resposta. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2, 18. Então o perigo que acompanha a falsa doutrina é esse daí, ó. Ser enganado pelas pessoas, ter a sua mente pervertida com o erro. Por mais que isso seja totalmente amparado pelos doutores, pelos teólogos, mas você estará se pervertendo a fé de muitas pessoas também, quando você passar isso para elas. E isso causará uma confusão e um desvio da verdade. Pergunta 14. Quais são os discípulos de Jesus e que graciosa obra opera a verdade pelos que a recebem? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8, 31 e 32. Então aí não resta dúvida para nós, né? Muitas pessoas hoje são escravas do erro, da mentira, da doutrina enganosa, da doutrina mentirosa, achando que estão seguindo a Deus, mas são escravos, né? Se eles descobrirem a verdade, como um dia eu descobri a verdade, nós seremos libertos das amarras que nos prendem a ensinos enganosos. É essa libertação que Deus quer nos dar, né? Ser libertados de ensinos enganadores, para viver uma vida plena, viver na verdade, seguindo ao Deus da verdade. Pergunta 15. Por meio de que serão eles santificados? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17, 17. Então, quando nós atentarmos para a verdade das Sagradas Escrituras, essa verdade ela vai nos santificar. Porque nas Escrituras nós encontraremos as orientações necessárias para sermos santificados. E Deus nos dará poder. Ele perceberá que nós estamos sinceros, com o coração disposto a seguir a sua palavra. Então nós suplicaremos a Ele poder, e Ele nos dará poder para vencer, para sermos santificados. Pergunta 16. Que espécie de culto vem em resultado do falso ensino? Vamos ver. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. São Mateus 15, versículo 9. Então, o culto que advém de um falso ensino, ele é um culto que Deus não aceita. É um culto vão. Milhões e milhões de pessoas hoje estão adorando a Deus em vão. Por quê? Eles estão seguindo tradições de homens.
preceitos que os homens criaram, que os homens inventaram, que não estão amparados nas Sagradas Escrituras. Pergunta 17. Podemos nós cerrar os ouvidos à verdade e permanecer inocentes diante de Deus? Será que podemos ser inocentes se nós estamos recusando ouvir a verdade? Vamos ver o que a palavra de Deus vem dizendo. Que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28, versículo 9. Então, se você está desviando os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus, de obedecer a lei de Deus, de ouvir as instruções, as orientações das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, e você ainda se julga um seguidor da fé, um homem de fé, cuidado, porque até a sua oração que você faz a Deus, isso é abominável a Deus. Deus abomina as nossas orações, se nós estamos desviando os nossos ouvidos de ouvir da sua lei e de obedecer também a sua lei. Pergunta 18. Que diz Cristo dos que querem fazer a vontade de Deus? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. São João 7, 17. Vê também Salmo 25, 9 e São João 8, versículo 12. Então, os que realmente querem fazer a vontade de Deus, a palavra de Deus vem dizendo que eles conhecerão qual é a doutrina correta. Porque Deus vai mostrar. Eles vão pesquisar, eles vão ser guiados pelo Espírito de Deus e vão encontrar a verdade. Pergunta 19. Que permitirá a Deus que sobrevenha aos que rejeitam a verdade? Vamos ver o que Deus vai permitir a essas pessoas que estão rejeitando a verdade. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Então note que Deus permitirá que aconteça essas pessoas. Pelo fato delas recusarem receber a verdade, Deus vai permitir que a operação do erro os engane. E eles vão crer na mentira, achando que estão crendo na verdade. Né? Pergunta 20. Por que doutrinas hão de ser transviados alguns nos últimos dias? Então vamos ver aí quais são as doutrinas que vão enganar algumas pessoas nos últimos dias. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. Então olha só. Talvez você agora que está me assistindo, que está me ouvindo, que está acompanhando esse estudo da Palavra de Deus, está acreditando em doutrinas de demônios, achando que são doutrinas verdadeiras. Por isso que é necessário você estudar a Palavra de Deus, buscar de Deus orientação, pedir a Ele, Senhor, me mostra se eu estou crendo numa doutrina falsa, porque eu não quero ser enganado. Porque se você continuar contente, satisfeito com o que você aprendeu até aqui e não procurar pesquisar verdadeiramente quais são os ensinamentos corretos, você cairá no engano achando que está seguindo a verdade. Então, muito cuidado para não crer em doutrinas de demônios achando que está crendo em doutrinas verdadeiras. Muito cuidado. Pergunta 21. Que sorte aguarda os guias cegos e seus seguidores? Então vamos ver o que vai acontecer com esses guias cegos que estão ensinando a mentira para as pessoas. E também com seus seguidores. Porque muitas vezes você pode ser levado a pensar da seguinte forma: se eles estão me enganando, quem vai pagar é eles. Eu estou inocente. Não é por aí. Se você está dando ouvido a guias enganadores, a guias cegos, você vai cair no buraco juntamente com eles. Porque Jesus falou assim: guias cegos, se alguém é guiado por um cego, ambos cairão na cova. Então você precisa ficar atento
Então vamos ver aqui o que vai acontecer com os guias cegos e seus seguidores. Olha o que Jesus disse: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. São Mateus 15, versículo 14. Então você quer cair na cova, você quer cair no precipício, você quer cair no abismo da perdição eterna, sem nenhuma chance de escapatória. Com certeza você não quer isso para a sua vida. Porque se você está assistindo a este vídeo, porque você quer descobrir mais, aprender mais, entender mais a respeito da palavra de Deus. Então eu te digo, fique atento. Não acredite no que todas as pessoas estão ensinando por aí como verdade. Porque se você seguir a guia cego, você vai cair no buraco juntamente com eles. E agora nós vamos para a nossa última pergunta, pergunta 22. A quem serão finalmente abertas as portas da cidade celestial? Vamos ver a quem serão abertas as portas da cidade celestial. Abri as portas para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Isaías 26, versículo 2. Ver também Apocalipse 22, versículo 14. Então, meus amados, as portas da cidade celestial, elas serão abertas para a nação justa. Aqui não está falando de uma nação específica, de um país específico, mas da nação que será composta por todos os redimidos, um grande povo que ao longo de todos os tempos observou a verdade e não a mentira. Sabe, amado, é muito fácil seguir a mentira achando que está seguindo o erro, a verdade. Seguir o erro achando que se está seguindo o certo. Por isso eu te peço mais uma vez, fique atento, não se deixe enganar. Pesquise as Escrituras. Nosso objetivo através desses estudos é abrir o seu entendimento através do Espírito de Deus, através da sua santa palavra, para que você pesquise mais as Sagradas Escrituras. Isso é só uma ferramenta, só um veículo para auxiliá-lo, mas isso não exclui a importância e a necessidade que você tem pessoalmente de fazer a sua busca pessoal nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, para saber o que é a verdade. Que Deus te abençoe e abençoe a cada um de nós, para que possamos assim, então, a cada dia, estarmos buscando de Deus a verdade a ser seguida na nossa vida, para que dentro em breve possamos então entrar na cidade celestial pelas portas. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!